Né? Estamos a ver como os dias estão a diminuir. Hoje o povo me ligaram lá e disse que nós fizemos um culto maravilhoso hoje. Muitos milagres aconteceram o dia de hoje. Depois de conversar com a igreja, me ligaram de novo que a minha sobrinha, desde ontem, o coração parou. E não estava a respirar. Estava a receber o tratamento intensivo. Quando falaram isso, o coração ficou um pouco triste. Mas eu disse que vamos orar. Depois da oração, passou 2 horas, liguei. Falaram que não, o Senhor operou, ele está em casa. Eu postei a missão em 2010, quando eu vim aqui, depois de pregar a palavra, voltei para a África. Cheguei assim, depois de 3 dias, eu estava para ir para Jerusalém. Meu irmão mais velho morreu. Eu estava já para ir no aeroporto. No caminho me liga que não, teu irmão mais velho acabou de falecer. Então, quando me ligaram mais isso, eu fiquei, Senhor, você não quer eu fazer as missões? É o quê? Se ele morresse, como que vai ser? Mas o vosso Deus é um Deus vivo. Glória a Deus. Amém? Ouvi a minha oração, ele curou a minha sobrinha. Que Deus abençoe vocês todos. Porque eu sei que vocês também estão orando para a minha vida. Não eu sou para a minha vida, também para a minha família. Não eu sou para a minha família, também para o povo do Senhor que está em Angola. E hoje vamos acabar as missões. Vamos continuar. Glória a Deus. Amém? Acho que esse tema vai concluir hoje sobre as missões. E eu sei que podemos concluir. Quero ver essa igreja numa visão missionária. Quero ver que o Senhor nos usa. Falamos da chamada e ontem falamos da visão e hoje vou falar da provisão. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor chama, o Senhor dá visão e o Senhor dá provisão. E a provisão o quê? A provisão é uma palavra latina. E dentro dessa palavra há prever e prover. Se encontra 2 coisas. Prever e prover. Significa preparar aquilo que vai nos ajudar. Você não pode fazer uma missão se você não prepara aquilo que vai te ajudar. A provisão é algo que ajuda para a nossa vida. É algo que ajuda para nós fazer um trabalho. Se falamos das missões, é um trabalho que nós devemos fazer. Como que nós podemos fazer esse trabalho? Sem provisão. Se nós, o pastor disse, quando o pastor sair daqui, ir para a África, não sei, há um aeroporto espiritual, não é? Há um avião espiritual que pode nos levar, não é? Com isso, vamos falar, Senhor, eu quero ir para a África. O Senhor disse que não. Vai ao aeroporto de Guarulhos, espera 20 horas, o avião virá do céu, vai te pegar e te leva para Israel. Não é isso, não é? Não. Sim, talvez essa missão que nós vamos fazer é no céu. Mas se é uma missão que vamos fazer aqui na terra, precisamos também do apoio da terra. Não é isso? Ou você chega no aeroporto que não, eu sou missionário, estou indo para Angola, quero pegar o avião de Itália, que não, você é missionário pelo avião de Itália, não é? O que nós precisamos? Preparação. Pagar. Amém? Mas é uma coisa que eu quero fazer entender a vocês. O Senhor te chamou. Você já tem visão. Agora falta para nós realizar a visão. Como? Tem tantas bandeiras, não é? O Senhor vai te mandar para a China. O Senhor vai te mandar para a Nigéria. O Senhor vai te mandar para a Zâmbia, Etiópia. Como que você vai chegar lá?
Você fica sonhando, Senhor me manda para a Etiópia, acorda já, está na Etiópia, não é isso? Não. Então, você não pode ser missionário por enquanto que você não tem provisão. Senão você não consegue fazer nada. Mas há uma coisa que eu quero dizer. A provisão do homem não ajuda na missão do Senhor. A provisão de Deus é que ajuda na missão de Deus. Amém. Olha, não pensa que se você tem bilhões de dinheiro, por enquanto que o Senhor não coloca o Espírito dele em você, você não consegue fazer a obra do Senhor com o seu dinheiro. É verdade. É por isso, se estamos na obra do Senhor, começamos a pensar sobre o apoio dos homens, é um apoio errado. A chamada é do Senhor, a visão é do Senhor e a provisão virá do Senhor. O Senhor diz assim, se você pegar o livro de Isaías 55, pastora pode ajudar, no seu capítulo de número 8, há uma coisa que você vai descobrir lá e que pode ajudar a sua vida essa noite. Isaías 55, no seu verso de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então, a obra do Senhor, o trabalho de Deus, quem faz é o Senhor. Amém. Eu sei, esse trabalho que vocês levantaram aqui é uma missão grande. E precisa apoio grande, precisa fundo grande. Naquele dia eu disse, quem está preparado para ficar ao lado do pastor? Amém. Pessoas aceitaram a chamada. Não é isso? Amém. Ontem eu disse, quem sente a visão missionária? Pessoas aceitaram. Não é isso? Amém. Mas chegará um ponto que pessoas não vão aceitar. Quando o pastor para aqui e vai me dar, eu não conheço o meu valor do dinheiro daqui. Me complica. O pastor disse, quem vai me dar, por exemplo, um valor assim, que pode ajudar no trabalho? Quem pode me ajudar? Por exemplo. 10 mil dólares, reais é quanto? 20 mil e 20 mil reais, não é? 26 mil. 26 mil reais. O pastor fica aqui. Quem pode me dar 26 mil reais, por exemplo, hoje? Vamos ver que o número vai começar a diminuir. O número da chamada, o número da visão, o número da provisão são diferentes. As missões não se realizam na chamada. As missões não se realizam na visão. As missões se realizam na provisão. Se, por exemplo, vamos falar hoje, ninguém vai nos dar 30 mil reais, ninguém vai passar aqui. E aqueles 30 mil reais é que vão te permitir você sair daqui para realizar a visão de Deus. E por isso o Senhor disse, os nossos caminhos não são o caminho dele. Os nossos pensamentos não são o pensamento dele. É mentira? Não. Hã? Não. Podemos tentar, podemos experimentar isso. Se há uma coisa que a pessoa pode dar, comida, vai dar à vontade. O seu carro vai dar à vontade, mas o dinheiro é um problema. Roupa é juntar. Mas quando você para que me dá um dinheiro, é problema. Começa a matemática. O pastor vai comprar carro. O pastor está na casa da aluguel, vai comprar casa. Eu ainda estou assim, nas vossas cabeças. O Senhor conhece o fundo dos vossos corações. Ninguém se esconde diante do Senhor.
Amém. Essa missão que vocês querem levantar, sem o apoio financeiro, você não fará nada. Isso é verdade. Agora, você que tem visão, tem que orar para o Senhor te dar a pessoa certa. Se o Senhor não coloca no seu caminho a pessoa certa, tudo vai parar. O que é que eu tenho que dizer? Não confia nesse povo, confia no Senhor. Aleluia. No final fica dizendo assim: os dentes são osso, a realidade está no coração. Pessoa está a comer com você, está ali com você, mas no copo está a colocar veneno. Não é isso? Ele está ali com você, está conversando com você, mas no copo tem veneno. Quando você bebe, morre. Não é isso que acontece? Mas o Senhor tem que tocar vossos corações. Amém. O Senhor tem que mudar vossos pensamentos para você conseguir fazer aquilo que você quer realizar. Glória a Deus. Mas se vossos corações não estão tocados, ainda não entendem que para realizar uma missão precisamos de uma provisão, vocês vão fugir nesse lugar. Porque ele todos os dias, ele vai passar aqui. Vamos apoiar, não sei, a China. Vamos apoiar a Zâmbia. Vamos apoiar Quênia. E aquele apoio virá do Senhor. E o Senhor já colocou um povo ao lado dele. E aquele povo onde o Senhor vai derramar as suas bênçãos para vir apoiar esse lugar. Se você tem essa dimensão, o Senhor vai ver as vossas vidas. Ele vai levantar as vossas vidas. Ele vai abrir mais caminho, ele vai abrir mais janela para vocês. Aleluia. Eu me lembro, comecei com uma igreja pobre. A pessoa vinha de bicicleta na igreja. Eu comecei a orar. Senhor, me manda a pessoa rica. Senhor, manda a pessoa que tem muito dinheiro. O Senhor um dia me diz assim: você está fazendo uma oração errada. Eu, Deus, tenho capacidade de transformar esse povo. Muda a sua oração. Eu assustei. Comecei a mudar a minha oração. Eu vi aquelas pessoas que vinham de bicicleta, começaram a vir de moto. Aquele que vinha de moto, começaram a vir de carro. Aquele que não tinha promoção, começaram a receber promoção. Aquele que não tinha emprego, começaram a receber emprego. Eu tinha dificuldade. Quando parei na igreja, disse que estou indo para o Brasil. Uma pessoa parou, eu pago o bilhete e dei volta. O outro parou, eu pago o hotel para você. Eu disse que estou indo em casa. Mesmo assim, eu coloco o dinheiro na sua conta. O Elias está aqui. Glória a Deus. Por quê? Entendeu a missão. Amém. Meu irmão, não pensa que se você não entende as coisas do Senhor, é difícil você servir ao Senhor. Você tem que saber o que vamos fazer. Falamos que hoje é o primeiro congresso, próximo ano haverá o segundo, o terceiro, ou vamos parar só no primeiro? Não. É a continuidade, não é? Imagina hoje ensinar com você. Deus vai para a África, vou dizer que não, vou dizer lá, se prepara, nossos irmãos missionários vão vir, o pastor Lito vai mandar a missionária aqui. Agora, para essa realidade, tem que ver o missionário. Vamos no aeroporto, vamos receber nossos missionários. Não é? Isso que estamos a fazer aqui, todo o universo está acompanhando. Porque você está colocando postagem no Facebook, as missões. Amém. Meus irmãos, espera, vamos mandar missionário que vão vir do Brasil. Não isso. Uma daquelas pessoas é você. Amém. Mas a pessoa que pensa que não, o missionário é você que vai, ele não. O missionário é você que está lá sentado. E esse dinheiro que o pastor vai vir aqui pedir a vocês, aquele apoio. Porque às vezes na igreja, quando falamos de dinheiro, o povo fica um pouco assim, é tipo pecado, não. O dinheiro está na Bíblia. A Bíblia diz: o ouro, prata pertence a quem? Ao Senhor. Esse edifício onde nós estamos, se entra aluguel, pagamos renda, não é?
Não pagamos dinheiro? Sim. Não pode vir